Pessoal, na nossa série sobre a Segunda Guerra Mundial, nós vamos agora fazer a parte 2 das 5 vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial na Europa, porque teve também lá no Oceano Pacífico entre Estados Unidos e Japão. Nosso foco aqui é na Europa, por isso que são apenas 5, porque senão ia ficar muito grande a série. Bom, como no vídeo 1 nós falamos sobre a ascensão da Alemanha assim que os nazistas chegaram ao poder em 1933 e foram melhorando a economia, anexando territórios sem guerra até 1939, nesses 6 anos, nós agora no vídeo 2 vamos falar das vitórias alemãs, a Blitzkrieg, que significa em português Guerra Relâmpago, que foi uma das maiores vitórias na história de todas as guerras, de todas as guerras. Um exército alemão razoavelmente equipado, não superior aos dos franceses, derrotou em poucas semanas, poucos meses ou semanas, a França, os aliados e a Inglaterra, e forçou a eles a fugirem na praia de Dunkerque, na costa do Canal da Mancha, da França, na costa norte, fugir em retirada os soldados que tinham restado, franceses e ingleses, para a Inglaterra. O que acontece é o seguinte: quando Hitler invadiu a Polônia, metade da Polônia, a Inglaterra e a França declararam guerra contra a Alemanha. A gente disse isso no vídeo 1. E o que o Hitler fez? Ele começou a mandar os seus generais armar um plano para destruir a França e a força expedicionária que a Inglaterra ia mandar, né, para poder vencer no Oeste. Porque o que ele queria, desde a juventude, o livro que ele escreveu, era avançar para o leste, em direção à Rússia, tomar territórios na Rússia de cereais, de petróleo, de minério, para ter uma grande Alemanha, um grande Reich, que poderia se sustentar por muitas gerações. Só que ele queria que pelo menos a Inglaterra ficasse neutra. Ele elogiava, ele admirava o Império Britânico, como ele tinha sido poderoso no século XIX. Mas as coisas não correram como ele imaginava. A Inglaterra declarou guerra contra a Alemanha e ele teve que se voltar para o oeste e não para invadir no leste, como ele queria, a Rússia, o espaço vital que ele queria. Ele teve que combater essa frente ocidental, né? Frente ocidental, frente do oeste. E os generais começaram a elaborar planos. Só que antes disso, tanto a Alemanha quanto a Inglaterra correram para dominar a Noruega rápido, porque a Noruega tinha muito aço, era muito exportadora de aço. E aço é fundamental para os exércitos e para as forças armadas. Nessa corrida por quem dominava a Noruega, os alemães ganharam. Então a Noruega ficou toda sob domínio alemão. E a Inglaterra, com menos recursos, derrotada nessa tentativa de tomar a Noruega. Assim que ele garantiu o fornecimento de aço, ele viu os planos para a invasão da França e não gostou. Era uma repetição da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos, que ele tinha medo de cair numa guerra de trincheiras, de ficar naquele impasse, e ele queria uma vitória rápida. Um dos seus generais, Erich von Manstein, muito famoso, conseguiu apresentar para ele uma outra estratégia totalmente inovadora: o corte da foice, golpe da foice, que seria o contrário. Os generais queriam que que a Alemanha atacasse do norte, pelos Países Baixos, Noruega, Bélgica, Holanda e Luxemburgo,
e Hitler tinha medo de repetir o que aconteceu na Primeira Guerra. Todo mundo se entrincheirar e ficar ali e o negócio se estagnar. O que o Manstein propôs? Que eles mandassem uma armadilha, uma isca de soldados para o norte ali, como os aliados também achavam que é por onde iria vir o ataque. Os aliados mandaram todas as suas tropas ali para o norte, onde é a Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Só que o grosso do exército alemão atacou pelo sul, pelas florestas das Ardenas, que era um local que os franceses, todo mundo achava que era impossível de ser ultrapassado, que era uma floresta muito fechada, muito densa. Só que a maestria, a capacidade do exército alemão foi tão grande, junto com o apoio da Força Aérea, Luftwaffe, que bombardeava alvos estratégicos, pontes sobre os rios e tudo, que eles conseguiram atravessar os rios e as Ardenas numa surpresa que pegou França e Inglaterra totalmente de surpresa. E logo assim que eles passaram pelas Ardenas, eles começaram a ir para o norte, para cercar o bolsão de soldados aliados que estavam aqui, para combatendo essa isca que Hitler mandou, essa isca que os alemães mandaram de soldados para poder achar que a invasão ia vir pelo norte, como na Primeira Guerra. Quando os aliados viram que eles já estavam sendo cercados por trás pelo grosso do exército alemão e pela força aérea, já era tarde demais. Foram cercados, foram cada vez mais sendo espremidos, sendo mortos, os soldados aliados, França e Inglaterra, conseguiram fugir para uma cidade chamada Dunkerque, que tinha um porto, e a Inglaterra mandou veleiros, mandou barco de passeio, navios militares da marinha, para resgatar 300 mil soldados franceses e ingleses que estavam ali em Dunkerque, esperando para poder bater em retirada, porque estavam na praia. Eles precisavam de navios que os levassem à Inglaterra. E eles conseguiram, dessa vez a Inglaterra conseguiu evacuar a maioria esmagadora desses 300 mil soldados que estavam ali em Dunkerque. Uma pequena parte foi feita presa, aprisionada pelos alemães. E aí depois caiu a França, renunciou, fez acordo de paz, a França, os Países Baixos também todos acenaram a paz, e ele foi até a fronteira com a Espanha. Então essa foi a segunda parte da série da Segunda Guerra Mundial, as vitórias alemãs usando a tática da Blitzkrieg, que foi uma coisa surpreendente. Mesmo assim, com essa vitória, a Alemanha tentou acabar com a Força Aérea Alemã, tentou acabar com a Força Aérea Britânica na Batalha da Inglaterra, porque precisava ganhar o controle dos céus, destruir toda a Força Aérea da Inglaterra, a Força Aérea Luftwaffe alemã precisava disso para poder transportar em navios todos os soldados, os tanques, os blindados, os mísseis, os equipamentos, os suprimentos, e fazer toda a logística para invadir a Inglaterra, a Operação Leão Marinho, que Hitler mandou seus generais rascunharem e fazerem. Só que a Inglaterra ganhou a batalha aérea. Mesmo a Alemanha com mais aviões, os aviões alemães tinham que ir muito longe, uma autonomia muito longe, para chegar lá longe na Inglaterra e combater, depois voltar. E eles foram, a maioria deles, feitos para atacar o solo, não para atacar, não caças, para atacar outros caças, né? A maioria dos aviões alemães naquela época foi feito para bombardear inimigos no solo, como fizeram na França, como fizeram nos Países Baixos. E aí, não conseguindo ganhar da Força Aérea Inglesa, os planos de Leão Marinho foram arquivados e Hitler começou a pensar numa outra coisa, uma mudança radical de estratégia, que seria a invasão da União Soviética.
Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Pessoal, curta, compartilhe, faça seu comentário, deixe sua inscrição, se inscreva no canal. Isso é muito importante para a gente levar informação de qualidade para os nossos irmãos brasileiros que carecem disso na escola, na faculdade. A mídia não fornece isso e a gente que tem esse conhecimento precisa difundir. Tá ok? Forte abraço, até o próximo vídeo, fica com Deus.